Oi pessoal, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é a análise tão esperada do Muscle Contest Nacional 212 Pro. Esse fim de semana aconteceu um grande show da Muscle Contest aqui no Brasil, a gente teve um show amador muito legal e, na minha opinião, o ponto alto do final de semana foi o show profissional 212, eu que sou fã desses caras. Muitos brasileiros estreando na 212, muitos brasileiros estreando nos palcos profissionais, alguns estrangeiros muito bons visitando o Brasil e foi um grande show. Teve gente que ficou descontente com o resultado, teve um pouco de polêmica, tem muito fã descontente, até atletas descontentes que não agiram de maneira tão profissional assim, mas isso faz parte da vida. Eu acho que o único cara feliz com o resultado do show é o cara que ganhou. Eu tava lá, participei, cobri o campeonato, tava bem perto, tava nas pesagens, acompanhei o backstage, vi os caras chegando, os caras se aquecendo. Eu tive uma visão bem próxima de tudo o que aconteceu. Uma visão bem próxima dos físicos que os caras apresentaram, do peso de cada um. Sentei muito próximo do palco, um pouco atrás dos juízes, fiz uma live pelo Muscle Contest International. Gravei, postei até o vídeo do campeonato completo, né, de comparações e finais ontem. Quem não assistiu, procura aí no canal, tem um vídeo completinho da competição, com todas as comparações, as finais, o pose down e tudo mais. E hoje eu vou fazer um vídeo comparando por que quem ficou em tal colocação. Vou falar mais sobre os top 4, porque os brasileiros não ficaram em colocação melhor, teve uma revolta nacional. E eu deixo um recado e um pedido para o fã brasileiro. A gente brigou tanto por esporte se popularizar no Brasil, para o esporte se popularizar, se profissionalizar, ter mais estrutura, ter mais shows. Hoje a gente tem isso. Então eu peço para vocês encarecidamente, vamos agora nos esforçar como fãs para começar a entender melhor o esporte, entender melhor como um show funciona, como tudo corre, como tudo é julgado, para a gente não passar um papel de mal educado. Tem uma parcela dos fãs ainda que parece aquele pessoal de torcida organizada de futebol, baderneiro, aquele pessoal que quando o cara do time dele cai na área, mesmo que não é pênalti, o juiz não marca com razão, o pessoal reclama que não foi pênalti. A gente não pode, não tem mais espaço para isso nem no futebol, e eu acho que não tem espaço para isso no bodybuilding. Temos que ser patriota, temos que torcer pelos caras, mas acima de justo temos que ser profissionais e temos que ser entendedores do esporte e justos com todo mundo, porque todo mundo ali treinou muito forte, se esforçou muito pelo mesmo objetivo, que era ganhar o show. Então vamos lá, eu fiquei muito perto, eu vi a pesagem desse pessoal todo. O Ole Krivi, o ucraniano, pesou 211 libras, o Ricardo Correia pesou 211 libras, o Alex pesou 94 quilos, que deve dar uns 208, 209, alguma coisa aí, 207. O Leonardo Cardoça, que foi o cara que pegou em terceiro lugar, não bateu o peso na primeira vez, foi fazer, acho que sauna aeróbia mais uma hora, não bateu o peso da segunda vez, um cara gigante, uma estrutura muito grande, e todo mundo da sala duvidava que esse cara fosse bater o peso, a gente achava que ele era carta fora do baralho para essa competição, mas ele voltou, pesou pelado, pesou nu, a gente cobriu ele ali com algumas blusas, eu fui um dos caras que segurou uma das blusas para ele ser coberto e pesar. Eu vi tudo, vi o peso dele, vi até o que eu não queria ver, mas ele bateu 212 libras cravado, quase morreu, quase desmaiou de desespero depois que ele conseguiu, e ele foi pro show. Então era um cara muito maior que os outros, mas não estava bem condicionado, não estava tão seco assim. Ele foi melhorando ao longo do show, mas não estava super seco. Vou começar aqui então, vamos analisar. Tem o vídeo aqui e eu vou pausando em momentos chave aí que a gente vai fazer comparação. Então aqui tem, primeiro chamaram os 4, agora eles vão pedir para o Krivi trocar com o chileno, que é o Leonardes, que é esse aqui. E eles pedem o duplo bíceps de frente. Aí os caras vão armar. Aqui, vou pausar. Como tá em vídeo, eles estão respirando, tá vendo? Vou pausar aqui, tá no frame, então a gente puxa uns frames para frente, uns para trás. Muda muito pouco. Então, pessoal, daqui a pouco provavelmente eles vão pedir pro Ricardo Correia pular para cá, eu imagino. Mas enfim, primeiro lugar foi aqui o russo Ole Krivi, segundo lugar foi o Ricardo Correia, terceiro foi esse cara, o Fabrício foi chamado no primeiro call-out, mas depois acabou caindo para a quinta colocação. Importante nessa pose, o russo estava bem seco, é um físico poderoso, grande, denso,
Ele tem um visual muito sólido e estava seco. Os cortes dele não são tão profundos assim. Mas é um físico que tem muita qualidade, proporcional, não tem ponto fraco, não tem grupo muscular faltando. Estava bem condicionado. E parecia, lembra um Brent Warren, um José Raymond, alguma coisa assim, um pouco melhorados. O Ricardo Corrêa é um físico cartunesco, parece um desenho, parece um gibi. Musculatura arredondada, os braços não são tão grandes assim, poderiam ser maiores, mas os braços dele têm uma separação muscular muito grande. A cintura dele nas prévias estava totalmente fora de controle, a gente vê aqui, eu vou depois rodar o vídeo, vocês vão perceber, estava muito larga e sem controle muscular nenhum. As pernas já estiveram com mais cortes, mas ainda assim são muito boas. E a gente repara aqui que o russo estava com uma separação boa entre os sartórios e os adutores, os quadríceps aqui também bem secos, a cintura bem estreita, não era bem estreita, estava bem controlada, os dorsais aqui abrindo bem e braços aí legais. O chileno tem um frame muito maior que o dos outros, ele é mais alto, ele é mais largo, os braços são muito grandes, lembra um pouco o Kevin Levrone, essa estrutura de braço, peito e ombros, mas falta costas para o cara e falta perna para ele. Ele também estava segurando bastante água, mas foi melhorando ao longo do show. Até aqui, tudo legal, brigando pelo primeiro e segundo esses dois, uma vantagem aqui para o russo pelo controle de cintura e tá mais seco, o Leonardes terceiro pelo volume, era um pouco desproporcional, mas ainda ganhava do Fabrício Moreira, que tinha o frame menor e pesou 78 quilos, quase 20 quilos a menos que os outros caras. E isso no show profissional faz muita diferença. A cintura dele não é das mais estreitas, então ele precisa colocar mais músculo para aparecer, para ter um aspecto em V um pouco melhor, mas ele se mostrou muito seco, era um dos caras mais secos do show, se não o mais seco, ele e o Boaz, e conseguiu um quinto lugar muito bom na estreia, o que é muito honroso para ele, eu fico muito feliz. Eu vou rodar aqui agora a pose, aí eles trocam, agora vai a expansão de dorsais de frente, aqui todo mundo travado, jogando os framezinhos para frente, uns para trás. Aqui, acho que é uma boa hora aqui para a gente comparar os primeiros dois colocados. O Rude Boy, reparem que ele flexiona, ele dobra muito mais os joelhos para dar um aspecto em X maior no corpo dele. Se ele ficasse com o joelho mais esticado, essa saída do quadríceps seria menor. Ele tem na minha opinião, ele poderia posar melhor a expansão. Reparem que o russo põe a mão bem do lado, a gente tem o reto abdominal, tem aqui o espacinho dos oblíquos, tem o espacinho dos oblíquos, ele tá com a mão bem do lado, bem na lateral do corpo, diferente do Leonardes, que tá com a mão, vejam, essa aqui é a linha que divide o reto abdominal dos oblíquos, ele tá com a mão bem próximo do centro do corpo, enquanto o russo está com a mão bem na lateral, empurrando para dentro, afinando mais a cintura. O Fabrício também. Reparem que a gente vê os dedos do Fabrício aqui, ó, porque ele está com a mão bem na frente. Mesma coisa com o Rude Boy. E o Rude Boy e o Ricardo Corrêa, o Rude Boy, ele ainda joga bem para frente os cotovelos assim, o que acaba sendo um problema para ele, porque ele deixa... Reparem que se eu fico assim, eu tenho uma distância de cotovelo a cotovelo. Se eu faço isso, eu diminuo essa distância. Ele nem consegue deixar o dorsal mais largo e ainda por cima ele diminui a distância do cotovelo a cotovelo, o que acaba sendo um problema. O russo, eu vou até levantar para vocês. Reparem que o Fabrício, ele põe a mão bem aqui, mais pro meio do abdômen, e a gente vê os dedos dele aqui de lado. E aí o cara parece mais estreito. Se ele, ao invés de colocar a mão aqui, coloca a mão aqui, como o russo fez, e aperta a cintura e expande, ele vai dar um aspecto mais largo para ele. Eu acho que esse é um defeito que muitos amadores profissionais fazem na pose de expansão de dorsal. Vamos voltar aqui. Então, reparem, né? O Leonardes muito grande, alto, então infelizmente não dava para o Fabrício Moreira nesse momento. O cara grande, peitoral fibrado, apesar de estar segurando um pouco de água nas pernas aqui na parte de trás. A parte superior desse cara é muito boa, musculatura arredondada, uma boa separação, muito bonito. O problema dele é que ele não tinha proporção, as pernas eram muito piores que a parte superior e as costas eram muito piores que a parte anterior. Então, um físico muito legal, mas que se for bem trabalhado vai dar trabalho aí no profissional.
Primeiro e segundo aqui. Então, eu já gosto mais da pose do russo, do ucraniano, né? Uma largura maior de cotovelo a cotovelo, uma boa largura de ombros. O Rude Boy também bem largo aqui, os braços muito bonitos. Essa face externa dos braços dele é muito bonita, separação muito boa. Aqui o quadríceps cortando um pouco mais, separando um pouco mais do sartório. Mais o abdominal esquisito. E aqui ele. E reparem como ele está bem jogado para frente, como ele fica mais estreito e dá um aspecto esquisito na pose. Eu ainda tenho uma pequena vantagem também para o ucraniano em questão de proporção, de linhas, de simetria. Não falta nenhum grupo muscular, volume muito bom, aspecto muito sólido, estava seco, mais seco que os outros caras aqui dessa linha. Vamos continuar aqui nas poses. Peitoral de lado. Vou pausar aqui, a gente vai ver que o chileno vai ficar rodando, enquanto os caras ficam mais presos ali. Eu vou voltar um pouquinho aqui, para a gente poder ver um pouco mais de detalhe do físico desse cara. Nessa pose aqui, o russo já senta mais, o ucraniano já senta mais na perna. A gente vê que o volume dele daqui até aqui é muito grande, é até um pouco maior do que o do Rude Boy, que tem uma boa separação muscular, tão boa quanto do russo. O menino aqui também com uma boa divisão, mas faltando o posterior. O Fabrício, na minha opinião, aqui com a melhor proporção de coxas, não era maior, mas era mais proporcional, com um grande femoral saltando. O braço e peitoral do cara aqui muito bom. A essa altura ele estava já secando bastante a parte da frente. Os oblíquos aparecendo bem aqui. O russo, que não tem um braço tão separado assim, com tanta separação muscular, mas tem um físico sólido, como eu digo. É um físico proporcional que você não encontra muitas falhas, a não ser não ter tanta separação assim. O Ricardo Correia com uma pose muito boa. Essa pose já ele muito próximo do russo, até com uma vantagem do jeito que ele faz aqui essa curvadinha. Ele dá um aspecto mais largo do que o do russo. Até essa vantagem aqui pro Ricardo Correia. Tanto que eu digo, era um show que poderia ter sido vencido pelo Ricardo Correia. Se ele tivesse vencido o show, e ele não venceu por uma questão de não estar tão seco assim, e estar sem muito controle abdominal, mas mesmo que ele vencesse, não teria muita reclamação. Foi um show muito perto, era como comparar maçãs e laranjas, como dizem os americanos, né? Físicos totalmente diferentes, um físico muito poderoso, forte, não tão estético, e um físico mais estético, mas que não estava tão seco assim, que não fluía tão bem assim nessa noite. Agora eu acho que eles vão pedir para trocar, deixa eu ver. Isso aí, agora eles já começam a realmente enxergar o Rude Boy como um segundo colocado, ele chama o público aí. O Fabrício trincando a coxa, bem cortado, né? Bem seco o Fabrício. Vão pedir poses de costas agora. E reparem, pessoal. Vamos ver se a gente consegue pegar uma pose dos três. Aqui, vou pausar aqui. A gente vê um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não tem grandes mudanças aí no físico. O Leonardes, muito bom, mas falta ainda um pouco de volume na parte baixa, né? Até tem, mas falta um pouco. Precisa preencher da densidade, da espessura nessas costas. O russo com uma espessura muito grande na parte superior, o trapézio dele bem espesso, bem saltado, parece um mapa topográfico. A região alta das costas também. Uma divisão bem clara aqui do grande dorsal com a parte superior das costas. O grande dorsal também bem espesso. O Rude Boy falta. Tem um trapézio superior legal, mas aqui falta um pouco de espessura de uma maneira geral na parte superior das costas. Eretores de espinha muito bons, né? Mas falta isso e falta detalhamento na parte de baixo aqui. O glúteo do Ricardo Correia não estava tão seco, nem a parte de trás estava tão seca, a gente viu uma camada de água. Ao passo que no russo, no ucraniano, me perdoem, a gente vê um aspecto bem seco, cortes aqui, uma boa separação. Não são pernas fabulosas, mas é uma boa separação. E aqui a gente percebe o Ricardo Correia sentando bastante na perna, flexionando bastante o joelho para dar um aspecto em X maior, mais favorável. O volume de perna deles de costas não é tão grande quanto o do ucraniano. O ucraniano tem um aspecto em X legal, sem precisar dobrar tanto o joelho assim. Ele separa um pouco mais a perna, mas ele não dobra tanto o joelho.
Os braços, em questão de separação muscular, o Ricardo Corrêa é muito melhor, mas o cara ganha em volume. Então, ele tem vantagem. Na minha opinião, sim, é um físico mais completo e era o mais completo da noite. Não tinha falhas graves. A única falha era o quê? Não ser tão estético, não tão separado, mas era o mais seco, mais proporcional, o mais denso, mais espesso. Vamos continuar? Vamos ver agora a expansão de dorsais. É uma pose que eu gosto muito de ver. Ó o Ricardo como ele tá dobrando o joelhão, ó. Aqui eles não fizeram aquela transição que eu gosto. O chileno fez, ó que bonita a árvore de Natal. Vamos esperar expandir. Expandiu. Vamos travar aqui. Vou jogar um pouquinho pra frente, não muda nada. Vou segurar aqui, vai. Com o chileno. Reparem no Rude Boy, reparem como a gente vê as duas mãos aqui do ucraniano, do Ole Kriv, porque ele põe as mãos bem do lado do tronco. A gente não vê a mão do Rude Boy nem a mão do Fabrício, porque elas estão lá na frente, segurando o dorsal. E olha como que ele fica estreitinho, olha como a distância do cotovelo dele fica pequena perto da do russo, da do ucraniano. Caramba, ele vai me xingar quando ele vê isso. O Fabrício também, como ele fica mais estreito, por colocar a mão mais no centro. Mas o Fabrício, os melhores femorais desse grupo aqui, ó, bem dividido, bem cortado, eram as pernas com maior qualidade dentro desse top 4. A gente continua vendo uma camada de água aqui nas costas do Ricardo Corrêa, o ucraniano bem seco, bem separado, bem dividido, as pernas do chileno, do Leonardes, faltando bastante, e o conjunto dorsal dele bem fraco, né? O cara aqui bem largo, bem espesso, a gente vê calombo para tudo que é lado. Então o ucraniano tem poses de costas muito fortes, é indiscutível. Peitoral de lado agora, nesse momento. Não, vamos pedir tríceps de lado e o Leonardo Cardoso vai se confundir aqui. Deixa eu ver se ele vai chegar uma hora que ele vai fazer com todo mundo. Vai. Vamos segurar aqui. O Fabrício muito bem, como a gente vê, muito cortado, quadríceps cortado. O que faltou mesmo foi volume, foi tamanho, né? O russo com um bom volume na lateral das pernas. Falta posterior um pouco para o Ricardo Corrêa, mas volume em geral muito bom. Aqui o abdômen de nenhum deles estava super lindo, mas o braço do russo, do ucraniano, gigantesco. E aqui a gente vê esse aspecto sólido, parecia pedra o cara. Tava secando cada vez mais ao longo das prévias. O Leonardo secando também a parte superior, mas a parte inferior desproporcional. Uma pose legal aí. Vamos ver a próxima pose. Abdominal e coxa. E olha só. Vou travar aqui. Olha só. Qualidade de abdômen do ucraniano. A gente vê todos os cortes do oblíquo. Todos. Até embaixo. A gente vê os abdominais, vê os serráteis. O Ricardo Corrêa tem uma linha legal, mas estava largo, estava fora de controle. Mas muito bom também. Nenhum deles trouxe uma abertura muito grande aqui, nem em V. O Fabrício até trouxe. O chileno com dobras aqui ganhou terceiro lugar pela estrutura grande, pelo volume e pelas poses de frente. E por ser maior que tanto o Alex dos Anjos quanto o Fabrício. Mas ele nunca foi nenhuma ameaça para primeiro e segundo lugar. E aqui a gente vê que o ucraniano muito sólido, ele foi empedrando, ele foi perdendo líquido embaixo da pele ao longo das prévias e foi ficando cada vez mais seco. Mais uma pose de muita qualidade, volume. Ele não tem cortes profundos, tá vendo? Mas nas coxas. Mas o aspecto sólido dele compensa muito. E aí eles vão pedir a Most Muscular. A Most Muscular do Ricardo Corrêa é muito bonita, né? Aí ele deixou o cotovelo bem aberto. Eu deixaria mais próximo, mas enfim. Braços bem separados, porém não tão grandes. Peitoral super fibrado. O Ole Kriv faz um Most Muscular bem bonitinho, muito bem feito. E o destaque aqui é o chileno, o Cardoso, né? Um monstro. Uma Most Muscular que deveria ganhar o prêmio aqui da noite de melhor Most Muscular. Muito volume, muita separação. Muito legal essa pose dele. Então até aqui, pessoal, uma vantagem pro ucraniano, um físico mais completo. O Ricardo Corrêa correndo atrás ali
com uma pequena margem de desvantagem, mas como eu falei, se ele vencesse não seria nenhum fim do mundo, ninguém reclamaria tanto assim. Aí aqui vão acabar a comparação dele. E aqui é a última comparação, que é o Alex dos Anjos colocado como quarto lugar. Eles pedem um duplo bíceps. Aqui é o abdômen dos caras respirando, né? Vamos deixar aqui, tá bom? Muita gente dizendo que o Alex foi roubado, foi garfado. Ele também ficou super descontente. Eu estranhei muito a atitude do Alex, porque ele nunca foi um cara de reclamar de resultado, sempre foi um cavalheiro, tanto na vitória quanto na derrota. E ele pegou meio mal isso aí. Quadríceps do ucraniano com mais volume e agora mais seco e mais cortado que o do Rude Boy. Isso aqui já são as finais. Nem vou falar das quadríceps do chileno. O Alex precisa de quadríceps maiores. É bem verdade que cresceu muito a coxa dele, mas precisa de mais quadríceps, mais divisão. Principalmente aqui, a gente não vê muita divisão na parte interna da coxa. E aqui a gente vê o sartório dividindo bem. A cintura do ucraniano bem estreitinha, bem juntinha. A do Alex, nesse momento, nem tanto. Eu vou soltar aqui a pose, vocês vão ver que não é um ângulo. Ela tá um pouquinho até mais larga que o do ucraniano, mas é porque o Alex tem o frame um pouquinho maior mesmo. O Ricardo Correia já conseguia controlar um pouco melhor, mas acho que essa altura já era tarde para ele conquistar o título. Os braços dele não são tão grandes quanto os do ucraniano também, que tinha uma vantagem nisso. Peitoral de lado, mais uma vez. Essa pose é uma pose forte do Alex, né? Aí agora que eles travaram, eu vou segurar aqui. O ucraniano é uma pose não tão boa dele, a separação de braço dele não é muito boa, ele tem bom volume, mas ele toma uma desvantagem aqui. Ele fica menos largo que tanto o Ricardo Correia quanto o Alex. O Alex com braços fenomenais, ombros fantásticos, aquela coisa, né? Quase um mini Ronnie Coleman. O Ricardo Correia com o físico também bem polido, mas falta volume de braço para ele. Uma pose muito boa. Nessa sim, o ucraniano leva uma desvantagem dos dois, mas foi só nessa, na minha opinião. Vamos ter mais uma pose de costas agora. Deve ser o duplo bíceps de costas mais uma vez. E aqui a gente vê o Alex fibrando aqui a lombar. Melhorou muito a parte baixa das costas do Alex, mas ainda falta. Aqui, vou segurar aqui. O Cardoso aí armou. Nessa pose o Ricardo Correia tá muito curvado para trás. Aqui a gente vê o ucraniano, coxas maiores, vejam bem, volume grande, mais volume que o Alex. A gente vê em vários ângulos aqui, bem volumosas as coxas dele. Não tem tanta separação no femoral, mas o que ele conseguiu um pouco mais. O Alex não mostrou muita separação no femoral dessa vez. O Rude Boy mostrou um pouquinho, mais líquido na parte embaixo das costas, líquido nessa região. O cara estava seco, glúteo fibrado. Dorsais muito bons, o grande dorsal aqui espesso, espessura muito grande aqui, o que faltou no Ricardo Correia. O Alex tem bons trapézios, mas daqui para baixo falta muito no Alex. Ele tá brigando por isso, ele melhorou bastante essa região. Eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda com o tempo. Mas ainda para esse show não foi o suficiente para bater o russo. Estética não é tudo. O Alex ficou muito bravo e ele é fã do Sean Roden. E teve quem disse o seguinte: ah, mas o Sean Roden ganhou o Olímpia por causa do abdômen e não sei o que, e o Alex também estava com o abdômen segurinho ali e perdeu para os caras. A gente tem que entender, pessoal, o contexto. Estava muito próximo entre o Phil Heath e o Sean Roden em termos de volume, simetria, proporção, nenhum deles tinha pontos fracos. O Sean Roden com boas pernas também, tão boas quanto as do Phil. A única diferença que tinha era que o Sean Roden estava com o abdômen muito bem e o Phil estava lesionado, com hérnias, e não conseguia segurar o abdômen. Quer dizer, foi uma circunstância que fez o Sean Roden ter o melhor físico aquela noite. Não quer dizer que o abdômen dele ganhou, não quer dizer que se procura somente estética. Estética é apenas mais um dos fatores que são julgados no show de bodybuilding. Temos que entender definitivamente isso, pessoal. Não podemos pensar que estética é só a única coisa. Tem volume, tem proporção, tem conjunto, tem um monte de coisas. E o conjunto de costas desse ucraniano era o melhor. Era o mais volumoso, mais espesso.
E reparem que essa região aqui de cima do trapézio do Alex vai fibrar. Vai ficar fibrando ao longo da pose. Ó, dá pra ver que ela tá fibrilando? Eu vou até voltar para vocês verem a pose inteira. E como a dos outros caras não acontece isso. Vamos reparar, ó, bem aqui em cima. Ó, dá pra ver essa região superior fibrando? Nenhum deles faz isso. Fibrilando, né? Meio que contraindo, fazendo... Vem pra cá o foco. Meio que contraindo, fazendo assim. Por quê? No duplo bíceps de costas, o cara vai puxar, ele tem que fazer uma rotação externa com o braço e baixar a escápula para trazer a contração do grande dorsal e espremer para trás para que o meio das costas também contraia. Me parece que o Alex está se curvando muito para trás e mantendo a escápula e o ombro alto. E isso vai ativar mais a parte superior. Vai ativar mais a parte... Deixa o foco voltar para cá. Isso, vai ativar mais a parte superior do trapézio e menos os grandes dorsais. Vai marcar menos a parte do meio para baixo das costas dele. Esse também pode ser um fator que tenha prejudicado um pouquinho. Ele pode pensar talvez em mudar um pouco a maneira de fazer essa pose. Vamos continuar. Vamos fechar o vídeo aí que está muito longo. Aí já era um call-out mais pro final do campeonato, eles tinham quase tudo que resolvido, eles pediram menos poses. Agora eles vão pedir o Most Muscular. Aí o Alex muito fibrado, né? Deixa eu voltar aqui como se fosse... Muito fibrado, é um físico muito estético. É um cara que eu amo de paixão, um cara que virou pro, tava lá. Eu sempre estive perto dele nos momentos bons e ruins da carreira. É um cara que eu gosto muito e torci muito por ele. Cheguei a sonhar que ele tinha vencido o campeonato e estava entrevistando ele. Infelizmente não deu dessa vez, mas foi justo o resultado. Eu espero que ele volte muito melhor em breve e que conquiste os títulos que ele merece conquistar. Ele tem boa separação, bons cortes, o russo tem um volume muito grande, o Rude Boy aqui já estava um pouco melhor a essa altura, mas já estava tarde para ele. O título acabou sendo mesmo do ucraniano, que teve o melhor conjunto, acabou superando tanto o Ricardo Correia, quanto o Alex dos Anjos, quanto o Leonardo Cardoça. Eu vou falar um pouco, mas vou deixar rolando aqui o campeonato, vou deixar rolando o pose down. Para quem não viu, pessoal, tem esse vídeo que está rolando aí completo. Foi postado ontem. E vocês podem ver com calma a competição. Vocês podem olhar e analisar melhor. Quero ouvir a opinião de vocês também sobre isso. Eu sei que muita gente discorda. Tem muita gente que é fã do Alex e acha que ele merecia ter vencido. Mas a gente, como torcedor, precisa entender, por mais patriota que a gente seja, a gente precisa entender de esporte e fazer com que as coisas sejam justas, esperar resultados que sejam justos e entender os resultados. Mas foi um show fantástico, eu fico muito feliz em ter participado, em ter feito essa cobertura e fico feliz em poder fazer esse vídeo. Agradeço a todos por assistirem até aqui, quem chegou até o final é muito importante e vejo vocês na próxima. Até mais, pessoal. Valeu!